Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que eu pretendo ler e o que eu estou lendo nesse mês de setembro. Bom, nesse mês de setembro eu estou já lendo coisas maravilhosas, afinal a gente já está no dia 11 do mês, né? Hoje eu estou gravando dia 11. E primeiro eu vou começar falando sobre o que eu tô lendo para depois falar sobre o que eu pretendo começar a ler neste mês, tá bom? Então primeiro eu vou falar dos e-books que eu estou lendo. O primeiro deles é Moby Dick, que eu entrei numa leitura coletiva. Eu vou deixar a capa da edição que eu tô lendo aqui, que é a edição da Kozak. Baixei por aí na internet. Então eu entrei na leitura coletiva do Christian Assunção, ele tem um canal aqui, já é a segunda vez que eu participo de uma leitura coletiva com ele, e eu gosto da maneira que ele organiza, as metas são metas bem tranquilas, né? Afinal a gente tá falando de um baita, de um calhamação aqui, então os capítulos são bem curtos e até que eu tô gostando bastante. Eu meio que resolvi ler esse livro do nada, tava assim olhando, vendo ele divulgando lá no Instagram a leitura coletiva, eu analisei e pensei, por que não? Né? Por que não começar mais um livro? Então, eu tô lendo Moby Dick, eu tô mais ou menos na metade. O interessante de ler com outras pessoas é que, como as metas diárias são metas pequenas, assim, tipo, são 3 capítulos por dia, mais ou menos, e os capítulos são muito curtos, você vai lendo e na hora que você assusta, você lê uma quantidade bem grande do livro. Eu não esperaria que eu chegaria na metade do livro hoje, assim. Se eu não me engano, a leitura começou no final do mês de agosto. Eu não lembro quando que começou, mas foi ali, assim, mais ou menos no final do mês de agosto, e hoje no dia 11 a gente já tá na metade do livro. Então, mas pra quem não conhece, né, a história que eu acho um pouco difícil, esse livro, ele é do Herman Melville, né, e ele vai fazer aqui, contar basicamente uma história sobre a caça às baleias, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque depois eu vou fazer um vídeo pra ele aqui no canal, mas basicamente a gente vai ter aqui o Ismael, que é o nosso narrador, e aí ele vai estar contando sobre um período de tempo em que ele embarcou em um navio baleeiro, né, pra ir caçar baleias, porque nessa época, eu não lembro agora exatamente quando este livro foi publicado, mas naquela época o óleo de baleia era um negócio muito comercializado, as pessoas utilizavam pra fazer acender lampiões, enfim. Então era um comércio que rendia bastante e a caça de baleia era um negócio que estava em alta nesse período. E aí aqui a gente vai ter mais ou menos esse cenário aqui, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, nossa, mas o que tem de interessante em um livro que vai contar sobre a caça de baleias? Bom, a gente vai conversar sobre isso talvez no final do mês, que agora eu não lembro quando que acaba a leitura coletiva. Mas em algum momento a gente vai conversar sobre isso aqui. Além dele, eu comecei recentemente também e-book, né, que está disponível no Kindle Unlimited, Catarina a Grande, que é uma biografia escrita pelo Robert K. Massie. E aí eu resolvi ler esse livro, porque eu gosto muito de não ficção, eu gosto de ler muitas biografias, e eu fiquei com vontade de ler a biografia da Catarina quando eu li a biografia da Maria Antonieta. Não que elas tenham uma certa relação entre si, em dado momento a Catarina Grande é citada na biografia da Maria Antonieta, tá? Mas é porque eu queria ver ali como que outra perspectiva de uma outra rainha, de um outro reino. Enfim, pra quem não conhece a Catarina Grande, que eu acho um pouco difícil, ela foi uma rainha na Rússia e ela foi uma rainha, assim, não é à toa que ela ganhou esse epíteto de a Grande, mas a gente vai discutir também sobre este livro em breve, assim. Não estou com pressa de finalizar, então eu não sei quando que a gente vai conversar sobre ele, mas em breve a gente vai. Agora, falando dos livros físicos, quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou lendo Crônica da Casa Assassinada, no Lúcio Cardoso. Eu já tô lendo esse livro há um tempo, tá? Mas é porque, assim, eu tô sem pressa de acabar, eu tô lendo bem devagarzinho mesmo, tá? Porque afinal eu faço faculdade, estágio, então não dá pra manter um ritmo de leitura né, grande, assim, de ler rápido, muitas coisas. Então eu tô lendo esse livro bem, assim, bem devagar, bem calmamente, tá? Então, assim, tô fazendo minhas marcações, eu não cheguei nem na metade ainda pra vocês terem noção. Mas aí o que a gente vai ter aqui nessa história? A gente vai acompanhar a decadência de uma família. Daí, por isso que o título chama Crônica da Casa Assassinada, porque a gente vai ter uma espécie de alegoria aqui presente nesse título, porque a própria casa onde essa família vive, que é os Menezes,
que a chácara, ela se torna um personagem, uma parte integrante aqui nessa história. E esse livro aqui, ele é um livro de literatura nacional que se passa em Minas Gerais. O Lúcio Cardoso foi um escritor mineiro. Eu tô adorando ler coisas sobre Minas Gerais, né? Eu conversei com vocês sobre isso no vídeo de Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado. E esse livro aqui também não tá sendo diferente com relação a quão incrível é essa escrita, tá? E como eu disse, eu estou lendo devagar, mas eu estou lendo devagar não é porque o livro é ruim, não, gente. É por causa da questão do tempo, tá? Porque aqui a gente vai ter uma narrativa que ela é muito envolvente. Porque a gente vai ter ela se estruturando de uma forma que não é tão linear. Essa narrativa, ela vai e volta. E a gente não vai ter apenas um narrador. A gente vai ter vários narradores. E vários gêneros dentro desse gênero aqui. Aqui essa história se trata de um romance, e dentro desse romance a gente vai ter diversos tipos de relatos. Então a gente vai ter confissões, trechos de diários, cartas, que mais vai ter? Narrativas. Então assim, e são diversos personagens que vão contar essa história pra gente. E aí essa narrativa, ela não segue uma certa linearidade, no sentido de que a maneira que ela tá estruturada, em dados momentos ela tá lá no passado, com a chegada da Nina, depois ela vai para o futuro, depois que ela já está casada e já aconteceu várias coisas, e o autor, ele escolhe aqui omitir certas coisas ao longo dessas narrações para criar todo um mistério por trás dos acontecimentos dentro dessa casa. Então vai ter alguns trechos de diários e confissões que vão estar ocultos. Então, no trecho que ele quer ocultar, ele vai colocar um pontinho. Eu tô tentando achar aqui pra mostrar pra vocês como que isso aparece na narrativa, mas ele omite certos trechos da gente. O que vai construindo... Aqui, ó, achei, tá vendo? Tá vendo aqui que tem esses pontinhos? Então o autor, ele tá omitindo algum trecho de alguma coisa que foi dita aqui, tá? Então esse livro, ele vai desenvolvendo esse mistério por trás dessa família, por trás dos Menezes, por trás dessa casa, esses acontecimentos. Então vão acontecendo várias coisas, mas essas coisas não são necessariamente muito bem explicadas logo de cara, pra a gente fazer esse processo de juntar tudo isso dentro desse quebra-cabeça. E eu vi as meninas do Página 99 comentando que ele faz isso e que no final que a história toda vai fazer sentido, tá? Então ele tem esse mistério, tem uma narrativa que é muito envolvente, vai acontecendo várias coisas, você vai se perguntando, querendo entender o que tá acontecendo, porque essas pessoas aqui, elas vão ter uma relação muito estranha, tá? A Nina vai ter uma relação estranha com o marido, com o filho, com todo mundo. E aí essa casa é cheia de segredos, e aí a gente vai acompanhando a decadência desses Menezes aí, o que está acontecendo com eles, por que eles estão decaindo. Mas apesar disso, eles ainda são uma família que detém certo respeito ali na cidade onde eles residem, né, que se chama Vila Velha. Não é Vila Velha no Espírito Santo, é em Minas Gerais. Mas enfim, era isso que eu tinha pra comentar inicialmente. A gente também vai conversar sobre esse livro, só não sei quando, porque como eu disse, eu estou lendo assim, ó, bem devagar, tá? E é isso. Mas é um livro que eu tô gostando muito, muito, muito de ler. E, dando continuidade, esse mês de setembro, eu já comecei a dar início às minhas leituras para o mês das bruxas, tá? Porque ano passado eu comecei a fazer um especial aqui, que no mês de outubro eu só iria postar vídeos temáticos com resenhas de livros sobre, de terror, mistério, morte, suspense. E aí, para dar conta da quantidade de vídeos que eu quero postar, que são 2 por semana, eu já começo essas leituras em setembro, para dar tempo de conseguir postar esses vídeos em outubro. Então, pensando nisso, eu já comecei o primeiro deles, né, dando um spoiler para vocês sobre o que está por vir, de O Cemitério do Stephen King, né? O Stephen King é um dos meus autores favoritos, todo ano tem que ter um Stephen King, senão, né, que especial é esse de terror que não vai ter um mestre do terror? Então eu comecei a ler O Cemitério, eu cheguei próximo da metade, tá? E é um livro muito bom do King, tá? Esse aqui, ele tem uma pegada mais de terror, embora até então eu não tenha sentido medo, tá? Mas esse livro vai trazer uma temática que pode incomodar muitas pessoas, porque esse livro, ele vai falar sobre a morte, tá? Principalmente como muitas pessoas não sabem lidar com a morte, tá? Então ele vai abordar isso. Para além da questão do terror em si, esse livro, ele vai abordar muito esse lado das pessoas não saberem lidar com isso, né? Que é uma coisa natural na vida, tá? Mas, enfim, não vou falar mais porque a gente vai ter um vídeo pra ele aqui no canal.
Enfim, o que esse livro vai trazer? Aqui a gente vai acompanhar o Lewis Creed, que ele é um médico e ele tá se mudando pra uma cidadezinha, eu esqueci o nome, Ludlow, não sei como é que fala. E aí ele vai ser médico ali na universidade, vai trabalhar na enfermaria. E aí, perto dessa casa, onde que eles moram, tem um cemitério de animais. Então, as crianças dessa cidade meio que criaram e começaram a meio que cultivar esse cemitério. Então toda vez que morre um bichinho, elas vão lá enterrar os seus bichinhos ali nesse cemitério. É um cemitério bem antigo que já tá ali há muito tempo. Tanto que o vizinho do Lewis que é o Jude, vai comentar que quando o cachorro dele morreu, quando ele era criança, ele enterrou o cachorro dele ali. Só que aí vai acontecer algumas coisas muito doidas, porque o gato, né, da filha do Lewis vai morrer. E aí ele vai enterrar o gato, só que aí misteriosamente esse gato vai voltar à vida e aí vai começar a acontecer umas coisas estranhas. Eu fui burra, não façam isso, por favor. Fui assistir o trailer das adaptações, porque eu pensei assim, será que eu vou assistir as adaptações? E eu já decidi que eu não vou, pelo menos não sozinha. Então assim, eu peguei um leve spoiler com as adaptações. E pelo trailer, a adaptação mais recente muda muitas coisas na narrativa, tá? De algumas coisas que acontecem, mas basicamente eu peguei um spoiler, então eu já sei alguma coisa que vai acontecer aqui e que eu sei que vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Esse negócio de as pessoas morrerem, toda a narrativa, gente, isso é básico. Narrativas de terror em que alguém morre e retorna à vida, dá ruim porque a pessoa perde alguma coisa ali nessa passagem entre morte e voltar. Então basicamente a gente vai ter isso, tá? E aí, por que eu tô falando que eu não vou ter coragem de assistir as adaptações sozinha? Bom, a adaptação de 1989, talvez eu tenha coragem de ver sozinha, porque os efeitos são ruins. Consequentemente, os efeitos sendo ruins, eu não vou sentir tanto medo, não vai dar medo daquele negócio. Agora, a adaptação mais recente, que se eu não me engano é de 2019 ou 2020, agora eu não lembro, mas aquela adaptação mais recente, eu vou me borrar todinha. Então, aquela ali eu não vou ver sozinha de jeito nenhum. Porque a minha ideia inicial era de ler o livro, assistir os filmes, né, os dois que tem em casa, e fazer, né, falar dos filmes também. Mas, assim, depois de ver o trailer, eu falei assim que não, a não ser que alguém assista comigo. Então é isso, tá? São esses os livros que eu tô lendo no momento. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que eu pretendo ler. Ainda continuando na pegada do especial do terror, mais pro final do mês, eu pretendo começar a releitura de Drácula. Eu pretendo começar a releitura de Drácula porque é um livro que eu gosto bastante, mas não tem vídeo aqui pra ele no canal, tá? No ano passado, eu tentei reler ele, só que eu tava relendo pela edição da Dark Side e eu particularmente não gostei daquela edição. Não gostei muito da revisão que parece que não foi feita naquele livro. E da tradução não estava fluindo muito pra mim, porque era um livro que eu já tinha lido, então eu percebi ali que era este o problema ali comigo. Então, eu vendi aquela edição e comprei essa. E por que eu escolhi a da Martin Claret? Vocês devem estar se perguntando. Bom, eu vi um vídeo do Lucas Bittencourt e ele falou assim que ele gostou dessa porque ele sentiu que essa se aproximou mais do original. E eu, particularmente, gosto mais de traduções que tendem a se aproximar mais do original. Então aí eu comprei essa edição aqui, que ela é bonita também, né? Ela é meio amarela assim, aí o nome vem escrito aqui na lombada, né? Enfim, aí a gente vai conversar sobre ele logo no mês que vem. Olha, isso aqui é a diagramação para quem quiser ver. Nossa, eu adorei essas margens maravilhosas, Martin Claret arrasou nisso, tá? Mas aí no vídeo da resenha eu vou tentar comentar com vocês também sobre as edições que a gente tem no mercado, tá? Eu devo baixar umas amostras no meu Kindle, fazer umas comparações e aí a gente vai conversar sobre ele. Eu nem vou entrar em detalhes sobre a sinopse, porque, enfim, Drácula já é um livro canônico, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar. Então este daqui dispensa apresentações. E ainda nessa pegada, eu também vou iniciar a leitura de mais um outro livro, só que esse eu não vou falar pra ficar, né, no suspense pra vocês, mas eu vou ler em e-book, tá? Mais um livro, vou começar nesse mês pra dar tempo de ler. Eu só falei desses dois pra dar um gostinho assim do que vai vir aí, mas as outras leituras vão ser leituras surpresas, eu não vou falar quais
serão os livros que vão aparecer. Mas saibam que eu vou começar mais um aí. E pra fechar, eu pretendo pegar, assim, pra dar uma equilibrada, o Alto da Compadecida. Que esse aqui é uma peça, né? Dá uma diferenciada de gêneros, que eu tô vendo muito romance. Preciso, não romance romântico, romance, gênero, romance. Tem vídeo aqui no canal, caso você queira saber mais sobre esse gênero, caso você queira vir lá ver. Que tá muito bom, eu dei uma espécie de aula ali pra vocês. Então eu pretendo começar o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Eu já vi o filme quando eu era bem mais nova, então eu não lembro de muitos aspectos. Eu tenho na minha cabeça alguns trechos do filme que foram mais marcantes, mas o enredo, o que acontece, assim, certinho, eu não sei. Então vai ser uma experiência meio que, assim, quase que inicial, como se eu nunca conhecesse a história, porque eu de fato não lembro nada. O único ponto negativo dessa edição é que ela tem folhas brancas. Mas eu perdoo a Nova Fronteira, porque de resto eu acho que ficou bem bonito. O estilo gráfico segue um estilo de cordel, eu não sei se vocês já viram, vou tentar deixar uma foto aqui, mas segue mais ou menos o estilo do cordel, tá? E ele tem algumas ilustrações ao longo da história, tá? Então em breve também a gente vai conversar sobre esse livro aqui. Nem vou falar muito sobre a sinopse, porque esse também é um daqueles livros que muita gente conhece. O que eu sei é que aqui a gente vai ter, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho quase uma certeza, um pouco do Pacto Fáustico, tá bom? Então, é isso que eu lembro, assim, que eu me recordo. E depois que eu ler, eu vou assistir o filme pra gente conversar tanto sobre o livro, tanto quanto sobre o filme, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as minhas leituras, a minha TBR, né? A minha To Be Read, o que eu pretendo e o que eu estou lendo agora no mês de setembro. Eu estou sendo ambiciosa nas minhas leituras. Muito provavelmente eu não vou conseguir finalizar todos esses livros neste mês, né? Mas alguns eu precisava começar, principalmente os que, né, eu pretendo ler pro mês aí do horror. E aproveita e comenta aqui pra mim como eu devo nomear. Eu perguntei isso lá no Instagram, mas ficou meio que empatado. Eu devo chamar de Especial Mês do Horror ou Outubro Macabro. Que sim, Mês do Horror, muitas pessoas já usam, inclusive a Tatiana Feltrin, que é quem eu me inspirei pra fazer esse negócio, tá? E aí eu fiquei meio assim de usar Mês do Horror também, pra não parecer, não ficar parecendo que eu tô fazendo um plágio, embora não seja uma coisa que ela tenha criado, mas enfim, ela usa há mais tempo, ela já tem um número maior de pessoas que acompanham, e aí eu pensei em utilizar outro, né? E Outubro Macabro foi o segundo que tinha ficado mais votado lá. Então comenta aqui pra mim o que vocês acham. Eu tô tendendo a usar Outubro Macabro. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Pra esse canal chegar pra mais pessoas. E comenta aqui pra mim qual livro você pretende, ou quais, né, ler neste mês de setembro. Como está a sua TBR? Você está sendo otimista, ambicioso ou realista nas suas leituras que você pretende fazer, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.